Artigo 31. No exercício financeiro de 2003 a 2006, a União entregará mensalmente recursos aos estados e aos seus municípios, obedecidos os critérios, prazos e demais condições fixadas pelo anexo dessa lei complementar. Do montante do recurso que couber a cada estado, a União entregará diretamente 75% ao próprio estado e 25% aos respectivos municípios, de acordo com critérios previstos no parágrafo único do artigo 158 da Constituição. Bora dar uma lida lá na Constituição? Olha aqui, ó, artigo 158, pertence aos municípios. Parágrafo único. As parcelas de receitas pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4, que fala aqui dos 25% do ICMS, né? E serão creditadas conforme o seguinte critério. Olha só, 65%, no mínimo, vou até riscar de vermelho, no mínimo 65% na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviço realizada em seus territórios. Então, olha só, 65% no mínimo, em relação ao quê? A circulação de mercadoria e prestações realizadas em seus territórios, tá? Isso aqui vai no mínimo, a proporção do valor adicionado em relação àquela circulação de mercadorias e prestações de serviços realizadas em seus territórios. Beleza? E agora eu vou mudar até de cor para a gente associar diferente aqui, ó. Até 35%, até 35%, de acordo com como dispuser lei estadual. Então, isso aqui é por lei estadual. De acordo com como dispuser lei estadual. Observada obrigatoriamente uma distribuição de no mínimo, vai distribuir, ó, no mínimo 10 pontos percentuais. Então, você vai ter essa distribuição de 10 pontos percentuais obrigatória, tá? Essa distribuição é obrigatória, no mínimo 10 pontos percentuais, com base em quê? Indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem. Deixa eu limpar aqui. Resultados de aprendizagem e o aumento da equidade, aprendizagem e equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Então, você vai ter que distribuir no mínimo 10 pontos percentuais, com base em indicadores de quê? De melhoria no resultado de aprendizagem, equidade também, o aumento do nível de equidade, e considerando o nível socioeconômico dos educandos. Então, ele falava aqui, então, daquela distribuição, né, que cada estado, do montante de recursos que cabe a cada estado, a União entregará diretamente 75% para o próprio estado e 25% para o município, de acordo com aquele critério que a gente acabou de ver aqui na Constituição. Para atender o disposto no caput, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes da emissão de títulos de sua responsabilidade, autorizada desde já a inclusão nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como da dotação até os montantes anuais previstos no anexo, não se aplicando nesse caso, desde que atendidas as condições e limites globais fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições aos acréscimos que acarretará o endividamento da União, e também outras fontes de recurso. Então, para atender o que a gente viu aqui no caput, desse artigo que a gente está lendo, os recursos do Tesouro Nacional vão ser provenientes de outras fontes de recursos e também da emissão de títulos de sua responsabilidade. A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condição detalhada no anexo, especialmente no item 3, será satisfeita primeiro para efeito do pagamento ou compensação da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua administração indireta, vencida ou não paga junto à União, bem como para o ressarcimento à União de despesas decorrentes de eventuais garantias honradas de operação de crédito externa, o saldo remanescente, se houver, será acreditado em moeda corrente. A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condição detalhada no anexo, subordina-se à existência de disponibilidade orçamentária, consignada a essa finalidade a respectiva lei orçamentária anual da União, inclusive eventuais créditos adicionais. Para efeito da apuração de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 65, será considerado o valor das respectivas exportações de produtos industrializados, inclusive semi-elaborados, não submetidos à incidência de imposto sobre circulação, de imposto sobre operação relativas à circulação de mercadorias e prestações, né, o ICMS. A partir da data da publicação dessa lei complementar, da Lei Candir, o imposto não incidirá sobre
operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como prestações de serviço ao exterior. Darão direito a crédito, o que não será objeto de estorno, as mercadorias entradas no estabelecimento para integração, consumo ou processo de produção, mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior. Então, está falando sobre exportação, né? Seja de serviço, seja de mercadoria. Entra em vigor o disposto nesse anexo, o disposto no anexo integrante dessa lei complementar. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, energia elétrica, comunicações, transporte coletivo, para fins de incidência do imposto de que trata essa lei complementar, serão consideradas operações de bens essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Eles não podem ser tratados como supérfluos. A atualização aqui tem até mudança de alíquota. Para efeito disposto nesse artigo, é vedada a fixação de alíquota sobre as operações referidas no caput, quais são, combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações, transporte coletivo. Essas ali são o quê? Então, é vedada a fixação de alíquota daquilo que a gente acabou de falar em patamar superior às operações em geral, considerada a essencialidade do bem e do serviço. Olha que legal isso aqui é muito legal. Então, vamos só recapitular quais são aqui. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, olha só. É vedado fixar a alíquota sobre essas operações em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Eles são essenciais, então você vai ter que colocar essa galera aqui na categoria da alíquota geral ali. É facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquota reduzida em relação ao bem referido no caput, como forma de beneficiar os consumidores em geral. E ainda dá essa faculdade aqui ao ente federativo, a aplicação de alíquota reduzida em relação a esses bens que a gente falou, como uma forma de beneficiar o consumidor em geral. É vedada a fixação de alíquota reduzida de que trata o inciso 2, deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, em percentual superior à alíquota vigente por ocasião da publicação desse artigo. No que se refere aos combustíveis, a alíquota definida conforme o parágrafo 1º desse artigo servirá como limite máximo para a definição de alíquota específica ad rem. Aqui se refere à linha B do inciso 5 do caput do artigo 3º da Lei Complementar 192. Então, no que se refere aos combustíveis, a alíquota definida no parágrafo 1º servirá como limite máximo para a definição das alíquotas específicas ad rem.